só relembrar que nós vimos semana passada, nós vimos mais um evento que aconteceu na vida de Paulo, que foi o quê? Vamos lá. Nós vemos o capítulo 17 ao 30 de Atos. Qual que é agora? Então, mas primeiro vamos relembrar, né? Então, olha, Paulo estava lá em Atenas. Atos o quê? 17. Estava em Atenas e ele foi pregar lá. Primeiro, que cidade que ele foi? Quem lembra? Qual capítulo? 17. Não, é o versículo. Não, estamos relembrando. Nós lemos vários versículos, né? Então, mas ele foi para uma cidade lá que o pessoal ficava pesquisando. Tudo que ele falava, o pessoal ia verificar lá se ele estava falando verdade. Que cidade que era? Quem lembra? Anfílopes e Apolônia? Não. Tessalônica? Não, ele foi para Tessalônica, mas a cidade que ele foi... Sinagoga. Não, aí não é uma cidade. Sinagoga é uma igreja, tipo uma igreja, assim, né? Calma, não fala. Então, ele foi para Bereia. Bereia. E os bereanos eram aqueles que ficavam, eles ouviam a palavra, mas eles iam lá verificar, né, na palavra se aquilo que ele estava falando era realmente verdade, certo? Depois ele foi, deixa eu ver aqui, ele foi para Bereia, toda vez que ele ia chegava na cidade, ele ia para a sinagoga. O que era a sinagoga? Era onde o povo se reunia para estudar a palavra, para ouvir a palavra de Deus, certo? E ele ia lá, e lá ele falava sobre tudo isso. Aí levaram ele para um lugar chamado Areópago. Lá tinha uma plaquinha, e lá tinha um monte de deuses, porque eles cultuavam todos os deuses. E tinha uma plaquinha que dizia o quê? Que é Deus desconhecido. Isso, eles também cultuavam um Deus desconhecido. Aí Paulo aproveitou essa oportunidade e falou que esse Deus desconhecido era aquele que ele pregava. Que enviou Jesus, falou tudo isso sobre a ressurreição. Aí vieram os outros judeus de fora, que já conheciam a palavra que ele falava, fizeram o que com ele? Prenderam ele. Batiam nele, prendiam nele e tudo mais, certo? Aí, o que aconteceu? Ele foi embora, mas antes disso, algumas pessoas sempre tinha alguns que acreditavam no que ele falava, né? E teve um homem e uma mulher que se destacaram, quem lembra? Quem era? Era... O homem se chamava? Eli. Não. Também lá no finalzinho do capítulo 16. Gesaão. Não. Jason? Não. Jason é aquele que eles invadiram a casa dele e tal. Lembrei. Não lembrei o nome, calma. Eu esqueci! Lembrei, mas esqueci. Calma. Tá em qual versículo? Silas? Não. Silas é o que acompanhava ele. Tá no versículo... Cadê? 24? Não sei. Lá no final, acho que do capítulo 17. Dâmaris e Dionísio. Isso, se destacaram esses porque foram um dos que acreditaram na palavra que ele falou e se converteram e tudo mais, tá? Aí nós vamos pular lá para o capítulo 27 agora. Nós vamos ver uma outra coisa que aconteceu com ele. Vamos começar lá no capítulo 27, no versículo 14. Calma. Como assim? Capítulo 27. Ah, tá. Versículo 14, a partir do 14. De Atos? De Atos. Calma. Atos 27. Isso. Então aqui tem um outro evento importante que acontece, tem um monte, né? Em Atos fala muita coisa sobre ele. Versículo qual? Versículo 14. Chama? Peraí. Achei. Vou começar a ler, a gente vai lendo e eu vou explicando, certo? Então, ó. Mas não muito tempo depois
deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Então ele estava fazendo uma viagem de navio. Tá certo, não? É, isso aí. Vai falar da tempestade que ele sofreu. Então ele estava viajando de navio. E navio na época era assim, a velas. Não tinha, que nem hoje, toda essa tecnologia, certo? E aí começou uma tempestade. Aí deu um vento forte, um pé de vento, que ele fala aqui, chamado Euroaquilão. Agora o 15. E arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Isso, então eles tentaram controlar o navio, mas não conseguia. Daí ele falou, então deixa ele ir. Né? Deixou o mar levar. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muitas dificuldades, conseguimos recolher a bote do navio. E levado para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Então, assim, eles desviavam de bater em algum lugar só, né? Mas não, eles estavam sem controle, totalmente sem controle no navio, porque o mar estava muito agitado. 18. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte pequena do navio. Então, assim, para conseguir controlar, eles começaram a jogar as coisas que tinham no navio, né? E aí, até uma parte do navio, uma armação do navio, eles jogaram para eles conseguirem controlar e chegar num lugar onde eles pudessem ter segurança. Aí o 20, né? E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, eles já falaram, vamos morrer, não tem outra solução. Já esvaziamos o navio, já fizemos o 20 ali. Então eles estavam sem esperança mesmo, vamos morrer, não tem outro jeito, né? É o 21. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse, e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenha coragem, ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Então, eles estavam tão desanimados, eles não comiam. Aí Paulo falou, não, para com isso, vamos comer. Eu falei, na verdade, lá no começo, que não era, Paulo já tinha falado, que não era para eles fazerem esse caminho lá, né? Só que eles não ouviram. E aí, aí Paulo falou assim, não, vamos nos animar, ninguém vai morrer, nós vamos perder o navio, mas ninguém vai morrer. Aí vamos ver o que ele faz, né? O 23, ó. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. 24. E disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos o que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus. E estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Então ele falou que o anjo do Senhor apareceu para ele, um sonho, uma visão, não sei, e disse, ninguém vai morrer e vocês vão... É importante que Paulo estava indo para Roma para falar com o César. E era importante, Deus queria que ele fosse. Então eles não iam deixar, Deus não ia permitir que eles morressem
e ele ia chegar lá. Então ele foi importante que ele chegue numa ilha. E chegando lá, ele vai. O navio eles vão perder, mas eles vão estar vivos, né? Aí o 27. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar. A gente não leu 26. 26, eu li. Não? Contudo, necessário nos dar numa ilha. Eu falei. Vamos até o Duas 29. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na porta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundo. Daram mais adiante, tornaram a medir e deu 26 metros. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então eles começaram a medir onde eles estavam, porque você pode ir no meio do mar, você pode ir num banco de areia, dar numa rocha, e aí eles mediram a profundidade do mar. Daí eles falaram assim, aqui a gente não vai afundar, não vai bater em nada. Então eles jogaram a âncora e ficaram lá. Na praia, a praia tá aqui, o chão de areia. Aí aqui tem o mar é gigantesco, tipo, lá pro fundão, lá pra lá, tipo, pode ter outra praia com o mesmo mar? Pode ter. Pode ter. Seguindo onde você está, vai, nem vai. Brasil. Se você olhar o mapa, toda aquela parte ali onde pega o mar é praia. É o mesmo mar. É o Oceano Atlântico. Nós somos banhados aqui pelo Oceano Atlântico. Tem países que é pelo Oceano Índico, Pacífico, cada lugar é um mar diferente, certo? Mas é isso. Tá bom? Então aqui eles enfrentaram uma tempestade. Na próxima aula a gente vai ver o que aconteceu. Eles vão chegar numa ilha. E aí lá acontece bastante coisa também, certo? Mas hoje nós vamos parar aqui. Ele está enfrentando a tempestade, mas sobrevivendo. Porque Deus tinha um propósito na vida deles, principalmente na vida de Paulo, e eles conseguiram. E Paulo deu esse ânimo a eles, fez eles comerem para poder sobreviver, para poder estar firme ali. Tudo bem? Dúvidas? Então, dizendo que Paulo não foi fácil a vida dele, né? Não foi mole o ministério que ele tinha, né? Que ele trabalhou com Deus aí no caso, tá? Podia falar, cadê os lápis? Ó, e hoje eu ainda fiz bonitinho para vocês, dei as palavras que vocês vão achar aqui, certo? É um caça-palavras, tem um desenho ainda do Paulo na tempestade. Pode chegar. Pode. Aqui o desenho é a tempestade, Paulo na tempestade, ali olhando. Dá pra pausar? Isso, dá pra pausar, porque agora nós vamos só fazer atividade.